Gente, hoje eu levantei bem cedo para responder 3 perguntas que as pessoas me fazem muito sobre a rosa do deserto. Talvez seja a sua dúvida. Então, gente, são 3 perguntinhas muito importantes para sua rosa do deserto ficar bonita, por isso vamos começar. Se você também tiver dúvida, deixa aí nos comentários para a gente saber, para a gente poder responder na medida do possível e sanando as dúvidas de vocês, tá bom? A primeira pergunta que as pessoas me fazem muito, gente, é por que que as folhas das rosas do deserto delas estão amarelas? E realmente, olha, a folha da rosa do deserto pode ficar amarela, tá vendo aqui, ó? Folha da rosa do deserto pode ficar amarela. O que não pode acontecer é ficar todo mundo, né? Todas as folhas da rosa do deserto amarela, porque aí certamente está querendo dizer alguma coisa. Uma ou outra folhinha pode ficar amarela e cair, é normal nas plantas. Antes de responder essa pergunta de vocês, gente, olha que lindo, olha, bem cedinho ainda, agora é 6 horas da manhã e a minha hipomea azul já está aqui abertinha, olha que lindeza. E a minha vinagreira roxa também tá aqui nesse vaso. Mas um motivo que faz com que a rosa do deserto fique com as folhas amarelas e até caiam, gente, geralmente é porque você acabou de comprar a sua rosa do deserto e ela mudou de ambiente. Lá no viveiro, ela veio do produtor de condições ideais. Digamos que ela estava assim num hotel 5 estrelas. E aí ela veio para o viveirista trouxe ela e vendeu para você. Na sua casa, o clima é diferente, a quantidade de luz que ela recebe é diferente, a quantidade de regas que ela recebe é diferente, então a quantidade que ela fica no sol é diferente. Às vezes você chega em casa, ela vem num vasinho menor e você troca ela de vaso. Então, o que acontece quando você troca ela de vaso? Ela sofre um pouquinho, ela perde as raízes, ela quebra o torrão. Isso tudo faz com que a sua planta reclame, ficando com as folhinhas amarelas, caindo, mas depois ela aparece outras folhas, tá? O que não é normal é ela ficar totalmente sem folhas e não nascer mais, porque aí quer dizer que a sua planta vai morrer, porque ela precisa de folhas para fazer processo de fotossíntese e para sintetizar nutrientes. Mas se a sua planta simplesmente perdeu a folha, mas está saindo brotinho novo, folhinha nova, então tá tudo certo com a sua planta. Esse é um dos motivos, o principal motivo. Mas também é bom você observar se a sua plantinha de repente não está ficando muito molhada. De repente você se empolgou, está deixando a sua planta completamente úmida o tempo todo e certamente isso faz mal para sua planta. E isso nos leva para o segundo tópico para responder a segunda pergunta de vocês. As pessoas me perguntam muito qual que é a hora certa de regar, de quanto em quanto tempo fazer a rega da rosa do deserto. Gente, não tem um tempo certo. Por exemplo, eu moro em região de clima muito quente, tá? Como é boa parte do território brasileiro, né? O Brasil é um país gigante, então, né? Alguns locais, como por exemplo no sul ou regiões serranas, o clima é ameno, enquanto que no norte, no nordeste, né, boa parte do Brasil aí, o clima é bem quente. Então, de repente, se você mora em Cuiabá, com certeza é uma região de clima muito quente, certo? E aí não dá para eu dizer para você que mora em Cuiabá, como se a quantidade de rega que você precisa dar para suas plantas aí fosse igual quem mora lá em Porto Alegre. Não é igual, né, gente? Clima, né, totalmente diferente aí de uma região para outra, tá? Então, o que acontece? Você vai precisar observar a sua planta. A rosa do deserto é uma planta acostumada com muito calor, tá? E porque ela é do deserto. Então, quando você traz ela para Cuiabá, não tem problema se você fizer rega nela todos os dias, sem problema nenhum. Ela é uma
planta de sol pleno, então certamente se ela tiver num substrato ideal, ela não vai reter essa umidade, né? Por quê? Porque é uma região de clima muito quente, ela é de sol pleno. Se você faz rega nela pela manhã, você vai ver que à tardezinha ela está completamente seca, então não tem problema se no outro dia você fizer rega novamente. Tá? Ela não vai ficar encharcada porque é uma região que absorve muito bem a água por causa do clima. Porém, se você mora em Porto Alegre, por exemplo, tiver no inverno, né, inverno frio, então você vai diminuir a rega dela. Em Cuiabá não tem isso, tá? Mesmo no inverno, o clima é bem quente, não tem aquele inverno bem definido. Né? Então, isso é só uma comparação para você de uma cidade para outra, gente, porque são dois extremos no sentido de clima, tá? Mas outra coisa que vai influenciar muito a sua planta é se ela, por exemplo, é uma planta que é bebê, né? Uma planta que é bebezinha, você vai precisar ter mais cuidado aí em relação à rega, para que ela não passe tanto tempo assim sem umidade, para estressar menos a planta. Então você vai fazer regas mais regulares, né? Para que ela desenvolva bem aí o sistema de raízes dela e também a folhagem dela fique verdinha, né? E consiga aí fazer o desempenhar o papel dela. Mas se ela é uma planta mais velha, certamente ela já se adaptou ao local que ela está mais resistente à falta de regas, como essa planta é mesmo, ok? O preparo do substrato também é super importante, porque o que acontece? Quando você coloca uma boa quantidade de areia, pelo menos 1/3 de areia no seu substrato, isso quer dizer que aquele substrato, aquele solo, ele vai reter menos umidade, que é exatamente como essa planta gosta, porque se ela ficar úmida o tempo todo, ela vai apodrecer as raízes, você vai apertar o caule dela, não vai estar duro assim, ele vai ficar molengo, vai apodrecendo por baixo. Quando você vê, a sua planta está toda contaminada por fungos, por podridão, e aí você vai começar um processo de salvar essa planta antes que você perca ela de vez. Então, a rega, você vai esperar aí até que o substrato esteja totalmente seco, tá bom? E na dúvida, regue menos. Em vez de você se preocupar em regar ela todos os dias, não regue ela todos os dias, ok? Porque ela é uma planta que não resiste a umidade demais ou encharcamentos. Ela é uma planta do deserto. E agora eu vou responder a terceira pergunta para você, mas se você chegou até aqui, deixa o seu gostei desde já, tá bom? Deixa o seu like aí, se tiver alguma dúvida ainda deixa nos comentários. E a terceira pergunta que as pessoas me fazem muito também é em relação à poda, gente, a poda. Como saber a hora de fazer a poda? Eles fazem muito essa pergunta para mim, né, no Instagram, e fica difícil responder isso simplesmente, né, num comentário lá numa postagem. Por isso que eu tô respondendo ela aqui nesse vídeo para vocês. A poda, gente, você vai ter que saber ter assim, a sensibilidade de observar a sua planta. Por exemplo, essa planta aqui, eu não vejo nenhum problema nela, tá? Os galhos estão bonitos, né? Ela tá bem florida, ela tem até aqui um fruto, né? Uma vagem, uma semente, que tá cheia de sementes. Então, não vejo nenhum problema nessa planta aqui. Essa daqui, também não vejo nenhum problema nessa plantinha aqui, ok? Já essa daqui, ó, vocês estão vendo aqui que eu fiz uma poda aqui, que eu tirei para fazer enxertia em outra planta, já fiz, já mostrei para vocês. Porém, este galho aqui, tá vendo, ó, tá estiolado, tá? Tem uma folha amarela aqui, esse galho está estiolado. Esse daqui é uma rosa do deserto dobrada, ó. Só que eu vou esperar esses botões abrirem, né? Contemplar as florzinhas. Depois eu vou fazer a poda, vou utilizar inclusive esse ramo aqui para poder fazer enxertia em outras plantas, já que vocês estão vendo aqui, que é uma rosa do deserto de flor exótica, né? Não é tão comum igual essa daqui, que eu tenho várias aqui no meu jardim. Então eu utilizo essa daqui para fazer a poda, para fazer enxertia naquela lá. Então a poda, faço a poda dela, porque vocês estão vendo aqui que tá estiolado, não tá bonito. Então, a menos que eu faça uma poda, ela não vai nascer outras
outras folhinhas aqui. Ela vai ficar peladinha assim, não fica tão bonitinha. Essa daqui que eu fiz a poda, ó, vocês estão vendo que já tá saindo aqui, ó, 2 galhinhos, 2 brotinhos aqui. Então certamente vai ficar mais bonita. Olha, aqui por exemplo, eu tenho mais um exemplo aqui que é essa daqui, ó. Está estiolado, olha. Apesar de estar um galho vigoroso, bonito, grosso, mas está muito comprido, todo peladinho. Se eu não fizer a poda, ó, poda, gente, poda sem dó. Se eu não fizer a poda, isso daqui não vai encher, ficar aquela rosa do deserto cheinha, tá? Aqui já tá mais vigoroso, tá vendo, ó? Ela não vai ficar aquela rosa do deserto cheinha para que não fique estiolada. Então aqui vai sair alguns ramos novos aqui e as flores vão fazer uma copinha aqui, assim como tá essa rosa do deserto branca, tá vendo? Uma copinha bem menor do que essa que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, essa daqui, gente, ó, vocês estão vendo aqui que olhando assim, você fala assim, nossa, tá linda. Tá linda mesmo, gente, tá bonita, ó, tá bem florida. Então quer dizer o quê? Que ela tá recebendo sol suficiente, que o substrato dela tem nutrientes, fez com que ela ficasse assim, florida, ó. É assim que a gente quer, né? Uma rosa do deserto completamente cheia de flores. Só que ela tá muito espaçada um galho do outro. Vocês estão vendo aqui, ó, que tá bem comprido, ó, que não tem folha. E não é assim que a gente quer. A gente quer uma coisa mais juntinha. Se ela tivesse uma copinha mais fechadinha, com esse ramo aqui menorzinho, estaria ainda mais bela, pelo menos eu acho. Mas como ela está bonita assim, eu vou deixar passar essa florada dela, tá? Passou essa florada dela, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer a poda dela, tá? Podar os ramos dela aqui embaixo, tá? Podar ela todinha, ela vai ficar toda podada aí e vai reiniciar o processo, soltando novos ramos aí, para depois ter uma nova florada. Tem gente que gosta de jogar pó de canela, gente, para evitar que fungos aqui entrem nessa plantinha. Aqui eu tenho bastante, então eu não costumo jogar não, mas quando é uma planta que eu tenho ciúmes, de repente é uma cor específica, uma cor que é mais exótica, que eu paguei mais caro, eu gosto de jogar também, ok? Então, se você puder, é aconselhável, mas não é algo que seja obrigatório, não. E depois de alguns dias ela vai ficar assim, ó, vai aparecer os novos brotos aqui de onde você fez a poda, né? E daqui vai aparecer novos ramos e uma floração nova depois. E o que você vai fazer com esses ramos? Esses ramos você vai plantar eles, tá? Você vai fazer novas mudas de rosa do deserto com eles, como eu já ensinei para vocês. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo um teste na areia, tá? Areia de construção mesmo. Vocês estão vendo ali? Caiu algumas folhas aqui dentro, porque eu deixei embaixo de uma árvore. Mas isso daqui é areia mesmo. Ó. Vocês estão vendo lá, chega a estar branco, porque é areia. Algumas deram certo, outras não deram. Isso daqui é um teste que eu estou fazendo. Várias pessoas falam, ai, a Polônia faz assim e tal. Para mim aqui eu não tive tanto sucesso, tá? A minha maneira eu tenho mais sucesso do que assim. Mas de qualquer forma, alguns deram certo, gente. Olha, veja isso aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? A raiz, tem raiz aqui, tá verdinho, sinal que deu certo. Já faz um bom tempo que tá aqui, então deu certo. Já alguns não deram certo, como vocês podem ver aqui, tá murcho, né? Nem todos deram certo. Então, eu obtenho mais sucesso quando eu faço, como eu já mostrei para vocês, esse daqui, olha como tá verdinho, folhas vigorosas, fiz sozinho esse daqui, né? Coloquei ele assim quase que superficial aqui, né? Porque quando você enterra ele muito, ele acaba apodrecendo. Então, eu deixei ele meio superficial, né? Até escorado, né? Numa vasilha, em alguma coisa. Esperei aí o enraizamento que aconteceu e que tá bem bonita agora a planta. Quando você planta ela assim bebezinha, ela demora de 6 meses até 1 ano para aparecer as primeiras flores. Quando você planta um galho dela assim, ela já é uma planta adulta, prontinha aqui, né? Nesse caso aqui ela já está prontinha para
florescer. Então o florescimento dela vai acontecer assim que a planta se estabelecer, e aqui ela está na sombra, então ela vai precisar ir para o sol também para poder aparecer as flores. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, das respostas de hoje. E se você gostou, já sabe, se você gosta de rosa do deserto, conhece mais alguém que gosta, compartilhe esse vídeo, tá? Beijo pra vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.